Muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, hoje eu estava voltando para casa de ônibus, né? Havia saído para resolver umas pendências, contas e uns trabalhos. E, em geral, os ônibus aqui na minha cidade são muito cheios. Então, no meu caso, como eu gosto muito de estar antenado ao que vai, né, no espírito e na boca do povo, então eu em geral, nesses momentos em que eu estou dentro de um coletivo cheio, eu procuro prestar atenção na conversa das pessoas, na conversa assim que se estabelece no geral, né? E precisamente eu estava prestando atenção na conversa de dois senhores que pareciam lá entre 75 e 80 anos, estavam conversando sobre política. Então é assim, de fato a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que o professor Olavo tem razão, né? O que domina na conversa pública aqui no Brasil, sobretudo no imaginário popular, ou nesse, vamos dizer assim, nisso que seria o senso comum, esse senso comum que já está mais ou menos modificado em nossos dias, o que predomina de fato é um fetiche, são estereótipos, né? São imagens que basicamente já se tornaram arquétipos na mente das pessoas. E como a gente tem que, vamos dizer assim, para qualquer estudante sério, buscar tentar compreender uma situação, um dos melhores métodos é narrar a situação, ou seja, narrar aquilo que você está vendo na sua frente, que é algo que eu aprendi com uma professora de filosofia, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu decidi fazer isso. Tal como a gente lê lá num Balzac ou num Proust, né, que eram gênios da literatura, que estavam sempre antenados nos costumes e na linguagem do povo, eu procurei fazer isso ali. Então a gente percebe assim que você tinha a senhora, ela conversava, ela estava sentada e com o pescoço erguido, olhava nos olhos, né, do seu interlocutor, que era um outro senhor, de mais ou menos da mesma idade, e dizia que o Lula vai acabar voltando para o governo. E é o que o senhor respondia: pois é, né? No fim a gente tira uns corruptos, mas todo mundo que entra lá é corrupto, todo mundo que entra lá rouba, né? Era mais ou menos esse o tom da conversa, era mais ou menos assim que a coisa ia. Era uma conversa, se você for olhar, meio amorfa, meio sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim. Parecia mais um tom de lamento. Você não via as pessoas de fato com uma intelecção, um entendimento mais profundo, né? Você via apenas elas conversando sobre o assunto em tom de vamos dizer assim, um tom até meio masoquista, sabe? Meio conformista. E é claro que a gente percebe que a maior parte dos diálogos entre as pessoas é esse, né? Se a gente for para um grupo de jovens comunistas, você vê que eles pelo menos tentam articular a linguagem. Hoje eles não conseguem mais, né? Porque hoje nem erudição os jovens conseguem ter nesse país, né? Muitos poucos têm. Então ali você via que, de fato, não tem como as pessoas conseguirem compreender a situação conversando daquela maneira, né? Não tem como elas chegarem a algum lugar, né? Então, agora quando você percebe, por exemplo, outras situações que eu acabei confrontando no ônibus, assim, confrontando no sentido assim, vamos dizer assim, testemunhando, né? Então eram um grupo de senhoras também, mais ou menos entre 75 e 85 anos, que falavam sobre os diversos programas populares aí na TV aberta. Era o Luciano Huck, era o Fausto Silva, era o Pânico na TV, né, ali na Band, era o SBT, o Silvio Santos, que você vê que a gente sabe que são programas que no fundo, são só uma coleção de imbecilidades e de obscenidades, né, mal disfarçadas, né? Ou seja, uma coleção de puerilidades, de porcarias, muitas vezes vamos dizer assim, de fetiches sexuais sendo, vamos dizer assim, despejados no público, sobretudo para o público jovem, né? De uma maneira totalmente indecente e irresponsável. Essas senhoras,
pelo que eu percebi na conversa delas, elas até toleravam aquilo, achavam divertido. Elas esboçavam críticas entre si sobre esses programas. Mas elas, de certa forma, não abrem mão deles. Adoram assistir, acham divertido tudo aquilo. Mas por quê? Por que um senhor ou uma senhora de 80 anos, por exemplo, que assiste a um Pânico na TV, ou um Luciano Huck, de fato, aquilo não tem como afetar ele. Por quê? Porque eles estão blindados contra isso. Como é que foi a educação deles no passado? Foi, de certa forma, um dos melhores momentos ali, um dos melhores momentos culturais do Brasil. Um senhor de 80 anos hoje foi adolescente nos anos 40. Que tipo de diversão pública existia nos anos 40 aqui no Brasil? Existia TV? Existia toda essa bobajada? E essas, vamos dizer, essas putarias, né, despejadas assim, à torta e à direita, para cima das pessoas? Existia isso na época dele? Não existia, né? Na verdade, entre as diversões públicas estava lá um teatro, né? Estavam lá festivais, estavam lá assim, por exemplo, festivais de música popular. Você tinha biblioteca naquele tempo fazia parte das diversões públicas. Tinha o cinema, né? O cinema onde se passavam poucos filmes, mas eram filmes mais consistentes, né? Que primavam pela mensagem, né? Então, quer dizer, era uma situação toda diferenciada. São pessoas, claro, não precisa dizer que são gênios, se formaram grandes eruditos, mas eram pessoas que receberam um mínimo, aquele básico mínimo de cultura, de educação, de capacidade profissional. Era um tempo onde se respeitava a vocação das pessoas, né? Era um tempo onde poucas coisas interferiam no curso, no destino e na decisão das pessoas. As pessoas podiam se formar numa escola, né, num segundo grau, podiam cursar um curso superior, um curso técnico e ter a chance de escolher aquilo que mais tinha a ver com as suas vocações. Então são pessoas que se tornaram mais sérias. Um pensamento prático, mas mais sérias, mais preparadas para, vamos dizer assim, enfrentar todas as adversidades da vida, né? A formar grandes famílias, né? Eram pessoas que já jovens se tornavam mais sérios e responsáveis, né? E viveram todos esses anos. Quer dizer, então o senhor de 80 e poucos anos hoje é um senhor que, né, aprendeu a viver de verdade, aprendeu a lutar de verdade. Por mais que as condições no passado de se conquistar um emprego fossem muito mais fáceis que hoje, ainda assim não era qualquer pessoa que se mantinha no emprego. As pessoas tinham que ser realmente competentes, né? Então um senhor de 80 anos hoje é um senhor que venceu na vida. Então ele olha essas bobagens na TV e aquilo não o atinge. Mas essa tolerância que muitas vezes a gente vê nos senhores, ela pode ser prejudicial para a geração vindoura. Crianças de 8, 9 anos que estão hoje sentadas diante da TV vendo essa porcariada toda, Pânico na TV, Luciano Huck, Programa do Ratinho, né, Fausto Silva, SBT, enfim, muitas vezes até programas que passam na net, né, você vê lá os canais infantis, Nickelodeon, Cartoon Network, né, você tem até a Boomerang, se estão apostando em desenhos cada vez menos apropriados para o público infantil. São desenhos que evocam situações extremamente cínicas e cuja a imagem dos personagens é totalmente distorcida e muitas vezes diabólica. Então, quer dizer, hoje a situação ela é muito perigosa para o espírito da geração que está crescendo no momento. E essa tolerância que muitas vezes a gente vê das pessoas mais velhas, as mais sábias, mais experientes, ela pode ser prejudicial. Porque elas muitas vezes não estão se dando conta de que aquilo não as está afetando porque elas estão blindadas por uma educação esmerada do passado. Mas os seus netos, por exemplo, não estarão presentes. Ele não estará presente para o resto da vida dos seus netos. Logo, né, a sua vida estará chegando ao fim. E a vida dos seus netos vai continuar. E vai continuar sem o quê? Sem uma base. Né? Sem alguém sem que aquela pessoa do passado que tem toda uma bagagem cultural muito mais rica tivesse passado isso com sucesso para a geração futura, para a sua geração consanguínea, né? E o que acaba prevalecendo é todo esse bombardeio de porcariada anticultural que está rodeando, que rodeia, né, cada vez mais, sobretudo com
assim, o desenvolvimento tecnológico aí de smartphones, as crianças têm acesso a tudo, né? Inclusive, claro, você vai até dizer que os jogos digitais têm o seu valor, fazem bem para o raciocínio lógico, para a inteligência, mas veja o conteúdo desses jogos, nem sempre eles são apropriados para as crianças. E assim se tenta, vamos dizer assim, um fator que no meu entender é negativo é que a criança acaba ficando afinada com determinados tipos de temas ou de imagens que nada tem a ver com a infância, que nada tem a ver com o curso normal, com o desenvolvimento normal de uma infância. Então tudo isso acaba prevalecendo de certa forma, né? Justamente porque existe uma certa negligência por parte daquelas pessoas mais velhas e sábias, que deveriam estar exercendo seu papel com mais intensidade. Era mais ou menos isso, né? Sem querer estender demais.